E aí, galera, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Bom, galera, eu marquei essa aula agora para a gente falar um pouquinho sobre conteúdo aí, né, da nossa prova. As leis de Newton, né, é a base do que a gente tem trabalhado esse semestre todo e a gente precisa fazer algumas considerações importantes. Como o nosso tempo é pouco, né, então eu marquei esse horário extra classe para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre isso aí, tá? Então a gente vai fazer uma breve retomada hoje sobre as leis de Newton. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tamo. Sim. Beleza. Bom, a ideia do trabalho de Isaac Newton foi responder uma pergunta muito antiga que os primeiros pensadores ficavam intrigados quando eles tentavam entender o conceito de movimento, né? Nós, hoje, na nossa vida, a gente pensa que o conceito de movimento é algo trivial. É muito trivial definir movimento, definir repouso, definir as propriedades dos diversos movimentos dos corpos na natureza. Mas isso não é trivial, né? O estudo do movimento ele tem revolucionado a física desde a Grécia Antiga até as teorias mais complexas da atualidade, né? As teorias desenvolvidas por Albert Einstein, por Stephen Hawking, todas elas envolvem a descrição do conceito de movimento, né? Então, essas três perguntas são perguntas que regeram o pensamento dos físicos antigos, né, desde épocas muito remotas. E a primeira delas, que vocês estão vendo aí, fala sobre o que é movimento. Né? Exatamente o que eu falei para vocês. Né? Existe uma ilusão, né, de que o conceito de movimento é trivial, mas ele não é. A outra pergunta é como os corpos se movem, diversos corpos no nosso mundo, e por que os corpos se movem? Essas três perguntas, elas definem o que nós chamamos de um ramo da física, né, conhecido como mecânica. A mecânica, ela é tão complexa que ela se subdivide em outros três ramos: a cinemática, a dinâmica e a estática. Cada uma delas respondendo basicamente uma dessas perguntas que vocês estão vendo aí, né? Bom, vamos entender o contexto em que o Isaac Newton se revelou como a grande mente para a humanidade, porque até hoje ele é considerado, né, um dos maiores pensadores, uma das mentes mais criativas que já existiu. Bom, os gregos antigos eles acreditavam que a ideia de movimento era devido ao que chamamos de lugar natural. O que seria essa ideia de lugar natural? Quando você observa os movimentos espontâneos do nosso mundo, parece que os tipos de elementos tendem a ocupar uma certa posição no nosso universo, né? Os gregos imaginavam que todas as matérias do nosso universo eram formadas por 4 elementos básicos, né? Vocês se lembram muito bem da filosofia aí, desse pensamento antigo dos gregos. E esses 4 elementos básicos possuíam um lugar natural. Toda vez que esses elementos eram retirados desse lugar natural, de alguma maneira, eles se moviam na tendência de retornar a esse estado. Então, quando você observa
a água dos rios, a água dos mares, todos esses líquidos, né, eles tendem a se deslocar rumo ao lugar onde existe a maior concentração de água possível, que é o oceano. Né? Quando você observa o Sol, uma imensa bola de fogo, um calor imenso, e você observa um fogo que você faz aqui na superfície da Terra, a tendência do movimento desse fogo, a tendência dele escapar é de ele ascender, é de ele ir para o Sol, onde está o seu lugar natural. Quando você solta um corpo próximo à superfície, o corpo cai. Por quê? Porque o corpo é uma matéria, é uma massa, e a tendência dela é estar no seu lugar natural, que é onde existe uma grande concentração de matéria, que é o planeta Terra. Então, essa filosofia de lugar natural, ela regeu durante muitos séculos o pensamento humano sobre como os corpos se movem. A tendência dos corpos se moverem naturalmente era devido a essa filosofia aristotélica, esse pensamento de Aristóteles, que por muito tempo prevaleceu como a explicação natural dos movimentos no nosso mundo. E, além dessa explicação, desse pensamento aristotélico sobre o lugar natural, existe também a teoria que foi defendida pelo próprio Aristóteles, né, chamada teoria do ímpeto. Essa teoria ela fala sobre uma curiosidade muito interessante do nosso mundo. Então, todos vocês já devem ter feito essa experiência no seu dia a dia. Toda vez que você lança um corpo em uma superfície, esteja essa superfície muito lisa, muito rugosa, molhada, seca, não importa como é a superfície. Toda vez que você lança um corpo numa superfície, mais cedo ou mais tarde, quer ele se desloque muito ou pouco, o final do processo é sempre o mesmo, repouso. Então, qualquer que seja a força que você impulsione um corpo, ele adquirirá velocidade, mas no futuro ele chegará ao repouso. Então, eles acreditavam que a tendência do movimento no nosso universo inteiro era cessar, era acabar. Isso era algo preocupante do ponto de vista filosófico, porque você imagina o movimento dos planetas em torno do Sol, né, e todos os movimentos importantes para os processos da vida, da existência, da natureza, do clima, e se esses movimentos se cessarem, né, isso implica até mesmo o fim da nossa existência. Era algo preocupante para eles. E era algo que prevaleceu durante muito tempo sem uma explicação. Aristóteles explicou da seguinte maneira: o movimento só existe se houver uma força atuando sobre o corpo. Então, segundo Aristóteles, quando eu impulsiono o corpo exercendo sobre ele uma força, esse corpo começará a se mover. Mas se eu imprimir essa força e parei de exercer essa força sobre esse corpo, então o movimento desse corpo ele será gradualmente perdido. O movimento ser sempre devido a uma atuação constante de uma força, que foi conhecido como teoria do ímpeto. E o pensamento anterior sobre o lugar natural é um pensamento, obviamente, de uma pseudociência, né? É um pensamento baseado numa observação muito rústica, uma observação muito grosseira dos fenômenos. E o nascimento da ciência física, o nascimento das especulações, o nascimento do método científico, da maneira correta de construir uma teoria, veio exatamente com Galileu Galilei. Né? Como vocês sabem, o Galileu é considerado o pai da física. Né? Galileu foi o primeiro cientista que trouxe para o mundo a maneira de você fazer ciência de verdade. E esse método que ele desenvolveu, o método científico, rege até hoje todos os processos científicos em todas as áreas do conhecimento. Né? E a ideia do método científico é a verdade ela é estabelecida a partir de observações minuciosas. Então, a base da ciência é observar os fenômenos em todas as suas peculiaridades. Em seguida, você
construir esse fenômeno em diversas condições diferentes e, por fim, você criar um modelo matemático ou uma teoria, ou um modelo qualitativo, que a gente chama de teoria de princípios, e esse modelo e essa teoria, ela pode prever condições futuras para esse mesmo fenômeno. Então, a ideia é, eu vou entender o fenômeno, eu vou reproduzir o fenômeno sucessivas vezes, e eu vou modelar esse fenômeno matematicamente ou qualitativamente. A ideia básica do método científico era essa. E o método científico é importante porque ele põe à prova a veracidade, a verdade de um pensamento, de uma teoria. Então, quando um cientista publica um trabalho, publica uma teoria, uma concepção sobre um certo fenômeno, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele tem que deixar explícito todas as condições em que ele resolveu esse problema, em que ele criou, elaborou todo esse experimento, para que os demais cientistas do mundo possam recriar, possam fazer o mesmo e verificar essa veracidade. E isso que é bacana na ciência, né? A ciência, ela é um processo em constante construção. E isso começou com o Galileu. Quando você lê um livro, uma equação, muitas vezes essas equações são expostas para vocês como a receita de bolo, como algo pronto, determinado, como a verdade absoluta. Não é a verdade absoluta. A ciência está mudando gradualmente, tem mudado muito, até mesmo aqui na nossa década. Muitos pensamentos que eram regidos há 4, 5 anos atrás, hoje estão sofrendo grandes revoluções. Galileu, ele teve uma importância histórica grandiosa para a física, né? Ele foi o cientista que desenvolveu os primeiros telescópios e as lunetas, e com o desenvolvimento desses telescópios e lunetas, ele começou a observar os corpos, né? A princípio, quando ele desenvolveu as primeiras lunetas, ele convidou o rei, né, no alto de um prédio imenso, e mostrou para o rei essa primeira máquina, esse primeiro mecanismo que permite você ampliar a sua visão a grande distância. E o rei ficou impressionado com essa máquina, né? E essas lunetas, esses primeiros dispositivos foram utilizados como dispositivo de segurança, né, para observar o que está a grande distância do local onde você quer guardar. Com o tempo, Galileu desenvolveu verdadeiramente os telescópios e apontou esses telescópios para o céu noturno. E, a partir daí, começou a sua trágica história, né, onde ele conseguiu desvendar que existem diversas irregularidades no céu que não estão em acordo com, principalmente, as imposições da religião, né, da Igreja Católica. As imperfeições da Lua, as cataratas da Lua, as luas de Júpiter, enfim, várias observações de Galileu trouxeram à tona a discussão sobre os dois modelos prevalecentes, que são os modelos heliocêntrico e o modelo geocêntrico. E Galileu, obviamente, com as observações, com o método científico, com toda a polêmica que já havia acontecido com o Nicolau Copérnico, com o Giordano Bruno, ele defendeu arduamente a teoria do heliocentrismo, né, e quase foi condenado por causa dessa heresia, né, mas por ser um cara esperto, ele foi obrigado, né, para não perder sua vida, a se abdicar de suas ideias, de seu trabalho. O trabalho de Galileu sobre os métodos científicos e sobre o modelo heliocêntrico, ele teve uma importância grandiosa, né, e depois desse incidente com Galileu, ele ficou preso, né, uma prisão domiciliar, e nessa prisão domiciliar ele envelheceu sozinho, né, completamente isolado, e muito tempo depois, já velho, ele folheou os trabalhos que ele fez enquanto ele ainda era jovem, há muito tempo atrás. E dentro desses trabalhos que ele fez, estava a cinemática, né, a descrição precisa de como os corpos se movem no nosso mundo. Ele passou tanto tempo discutindo o modelo heliocêntrico, geocêntrico, discutindo o nascimento da astronomia, que partia da observação, né, e não das imposições dos astrólogos sobre os signos. Então, ele percebeu sobre algo
tão importante que estava basicamente jogado lá no meio de seus livros, no meio de suas tralhas. E quando ele, depois de muito tempo, resolveu folhear isso, ele então publicou esse trabalho que vocês estão vendo aí, né, que é o Nascimento da Cinemática. Esse trabalho de Galileu, ele traz para a gente todas as equações da cinemática. A ideia da inércia, que é a primeira lei de Newton, ela nasceu aqui nesse trabalho de Galileu. Basicamente, toda a teoria da primeira lei de Newton está nesse trabalho de Galileu, mas com uma concepção diferente, uma concepção cinemática. Então, aquelas equações de velocidade, de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, conceito de aceleração, de deslocamento, tudo isso, toda essa descrição matemática do movimento dos corpos na atmosfera da Terra foi estabelecido por Galileu. Então, Galileu ele trouxe o nascimento da mecânica, o primeiro ramo da mecânica, o mais antigo, que é o ramo que descreve a capa do livro. A cinemática ela está preocupada em analisar o estado de movimento dos corpos, como os corpos se movem, como eu posso determinar a velocidade final, como eu posso determinar a aceleração, o deslocamento a partir de alguns dados iniciais. Isso é a cinemática. Então, após o trabalho de Galileu, existe uma outra esfera, um outro conjunto de pensadores que estavam interessados no estudo não do movimento dos corpos na superfície da Terra, mas no movimento dos corpos celestes, dos planetas em torno do Sol, das luas em torno dos planetas e o movimento da galáxia como um todo. E após o trabalho de Galileu, com o advento dos telescópios, com as primeiras coletas de dados para analisar a posição dos planetas, a velocidade com que os planetas se movem, foram coletados tabelas de dados de posições de diversos planetas. E o planeta mais importante de todos, na visão deles, era Marte, o planeta mais observado. E o Johannes Kepler, ele foi um cientista fascinado com o estudo da astronomia, e ele foi considerado o primeiro astrônomo da humanidade. O cara que praticamente destruiu a astrologia e mostrou que o movimento dos corpos celestes ele é regido por leis físicas bem determinadas, que muito pouco tem a ver com o emocional das pessoas aqui na Terra. O Johannes Kepler, ele, após trabalhar junto com Tycho Brahe, e conseguir dados importantes sobre os movimentos dos corpos, ele estabeleceu uma cinemática para o movimento dos corpos no céu. Uma cinemática para o movimento de rotação dos corpos em torno deles mesmos, o movimento de translação dos corpos em torno do Sol. E, além disso, ele mostrou que todos os corpos do universo, se há outras galáxias, se há outros planetas, todos eles estão sujeitos a essas leis físicas básicas, que é a cinemática planetária, que foi estabelecida com 3 leis, chamado as 3 leis de Kepler. Basicamente, Kepler finalizou a discussão sobre modelos heliocêntricos e geocêntricos, porque além de Kepler mostrar que, na verdade, o Sol não é o centro do nosso sistema solar, que o Sol ocupa uma posição no foco de uma elipse, ele mostrou com que velocidade os planetas se movem, ele explicou as estações do ano, sucessões de frio, de calor e diversas outras propriedades relacionadas aos movimentos dos planetas. Mas Kepler, no final do seu trabalho, deixou uma pergunta importante, que é: nós sabemos como os planetas se movem, sabemos as leis físicas que descrevem o movimento dos planetas em torno do Sol, sabemos as leis físicas que descrevem o movimento de um corpo aqui na superfície da Terra. São leis aparentemente completamente diferentes. Mas o que causa esse movimento? A grande pergunta: por que os planetas giram em torno do Sol? Por que os corpos se movem na superfície da Terra? Qual a entidade que é capaz de gerar esse tipo de fenômeno, esse movimento? Foi aí, então, que nasceu o poderoso Isaac Newton. Então, um jovem, muito jovem, quando ele publicou o trabalho que até hoje, é considerado o trabalho mais importante da história da ciência, ele publicou o que nós chamamos de As Leis da Mecânica Clássica. E ele deu origem
ao ramo da mecânica, né, o sub-ramo da mecânica, chamado de dinâmica, que é basicamente o estudo das forças. Isaac Newton trouxe pela primeira vez a concepção moderna do que é uma força. E a ideia dele sobre a natureza do movimento está exatamente atrelada a esse conceito. Isaac Newton criou e publicou durante o período de quarentena, né, onde ele foi para a fazenda do pai e passou uma quantidade grande de tempo em quarentena. E nesse tempo ele colocou a cabeça para pensar sobre os dois grandes problemas da física até o momento, que é o trabalho de Galileu sobre a cinemática dos corpos dentro da superfície do planeta Terra, e o trabalho de Kepler, que é a cinemática do movimento dos planetas em torno do Sol, e principalmente a pergunta que Kepler deixou: o que causa esse movimento? Por que os planetas giram em torno do Sol? Porque a Lua, entre outras palavras, não cai na Terra. Né? Foi, então, a grande história da vida de Isaac Newton, que fala que uma maçã caiu sobre sua cabeça e ele teve a ideia de estudar por que a maçã caiu e por que a Lua não cai. Mas, na verdade, não é isso. O que aconteceu é que ele estava em um dia, em uma noite, né? Estava com a Lua bonita no céu, e ele estava olhando a Lua, e entre ele e a Lua estava a macieira. Então, ele observava a Lua, maravilhosa no céu, e de repente uma maçã despencou da árvore e caiu. Então, a pergunta que Newton se fez foi uma pergunta interessante, que foi: por que a maçã cai e por que a Lua não cai sobre a Terra? Pessoal, observem muito bem o fundamento da pergunta de Newton. É exatamente a ligação entre o trabalho de Galileu, da cinemática dos corpos na superfície, que seria a queda da Lua, e o trabalho de Kepler, que é o movimento dos planetas em torno do Sol. Ele quis dizer o seguinte: por que uma coisa acontece e a outra não? A partir daí, Isaac Newton dedicou grande parte, né, da sua quarentena a tentar responder essa questão, a tentar responder se há alguma ligação entre as equações de Galileu e as equações estabelecidas por Johannes Kepler do movimento planetário. E Isaac Newton se tornou o ícone, a mente de grande prestígio para a humanidade, porque ele conseguiu exatamente unificar essas duas grandes teorias, esses dois grandes ramos da física, em apenas um. Além dele mostrar com uma única teoria, ele podia simplesmente deduzir todas as equações de Galileu, todas as equações de Kepler, a partir de uma equação única, né, de uma teoria única. Ele ainda foi muito além. Ele juntou esses dois pensamentos em um só, de dois grandes pensadores, e ele ainda criou muitas consequências possíveis para a sua teoria. E uma das consequências foi exatamente a teoria da gravitação universal. Né? A teoria da gravitação universal dá a resposta para Kepler. Quem faz os planetas girar em torno do Sol? E as leis de Newton, chamadas três leis da mecânica clássica, elas dão a resposta para a questão da ligação entre a teoria de Kepler e a teoria defendida por Galileu. Então, Newton deu origem à dinâmica. Nesse mesmo trabalho, chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, Isaac Newton, em capítulos, tratou de outros assuntos. Tratou da óptica, tratou de diversos outros temas importantes, né, e contribuiu grandemente para isso. Mas o mais importante do trabalho de Isaac Newton, pessoal, é que para resolver um problema da gravitação, um problema relacionado à gravitação universal, ele foi obrigado a criar uma ferramenta matemática nova. Imagine que os pensamentos de Newton, os problemas de Newton eram tão à frente da sua época, né, dizem que ele pensava 200 anos à frente, que os problemas que ele imaginava não existia matemática para conseguir pôr no papel, para vocês terem uma noção. Então, de tão gênio que ele era, ele criou a ferramenta para resolver a física. Ao criar essa ferramenta para resolver o problema físico, ele conseguiu, com essa ferramenta, resolver o seu problema físico, publicou e acabou. Depois de muito tempo, né, com o desenvolvimento da matemática, de outros pesquisadores, foi descoberto que
A maior contribuição desse trabalho de Isaac Newton, na verdade, foi a ferramenta matemática que ele criou para explicar um pedaço de sua teoria. Essa ferramenta hoje se chama cálculo diferencial e integral. Quem for para exatas verá que cálculo diferencial e integral é a linguagem de toda a universidade. Todo curso de exata, engenharia, matemática, física, até mesmo cursos que não são exatas puras, utilizam diretamente cálculo diferencial integral. Se você pegar os livros de todos os períodos do curso de exato, ele é completamente cheio de derivada integral e limite, que é cálculo diferencial integral criado por Isaac Newton. Então ele criou, entre outras palavras, a linguagem matemática moderna, que é utilizada para resolver todos os problemas da atualidade. Daí a grande importância, pessoal, desse trabalho de Isaac Newton. Okay? Só retomar aqui rapidão, pessoal. Isaac Newton, né, ele foi enterrado, né, nesse lugar aqui. Vocês se lembram muito bem desse lugar, né? Esse lugar é muito famoso lá em Londres. E nesse lugar também foram enterrados outros grandes nomes da ciência, da cultura, né? E um deles é Charles Darwin, que foi enterrado lá também, está bem próximo lá de Newton. E atualmente esse grande ícone aqui da ciência que morreu em 2018, o Stephen Hawking, né? O cientista lá, o físico da cadeira de roda, que também está enterrado lá nessa abadia aqui, tá, em Londres. É um lugar muito visitado por turistas, né? Um lugar maravilhoso. Um dia vocês passarem por lá, né? Vocês verão esse pensamento aqui escrito, que reflete muito bem a importância que ele tinha, né? Que ele teve para a humanidade, tá? Então ele fala o seguinte, ó, aqui jaz o cavaleiro Isaac Newton, que pela força de sua... Estou com um negócio na frente que eu não consigo tirar, tá? Desculpe. Que pela força de sua mente quase divina e princípios matemáticos, explorou o percurso dos planetas, ou não sei o que, a maré dos mares, a não similaridade dos raios de luz e o que nenhum outro professor imaginou antes, as propriedades das cores por elas produzidas. Diligente, sagaz e fiel nas suas exposições sobre a natureza, a antiguidade e as escrituras sagradas. Ele justificou pela sua filosofia a majestade do bom e todo-poderoso Deus e expressou a simplicidade do Evangelho em seus modos. Nós, humanos, exaltamos que tenha existido um homem assim. Ele nasceu em 25 de dezembro de 1642 e morreu em 20 de março de 1726. Ó, galera, eu nasci aqui em 20 de março, tá? Olha só, isso não é coincidência. Muito bem, olha só. Aqui tem uma coisa interessante, que Isaac Newton foi alquimista, Isaac Newton foi cavaleiro templário, Isaac Newton trabalhou com diversas outras coisas interessantes aí ao longo de sua vida, né? Depois, se vocês puderem dar uma lida, vocês vão ficar surpresos com as coisas que esse cara fez. Tá? Então vamos lá. O que é esse trabalho de Isaac Newton? Principia. Por que ele é tão importante? Né? As leis de Newton, que descrevem e unificam os trabalhos de Galileu e de Kepler, são basicamente 3 leis. A primeira lei é chamada de lei da inércia, e ela foi estabelecida por um enunciado muito simples, que é o seguinte: um corpo sobre o qual não atua nenhuma força resultante não pode ter sua condição de movimento alterada. Pessoal, prestem bem atenção nisso. Um corpo sobre o qual não atua nenhuma força resultante não pode ter sua condição de movimento alterada. O que quer dizer condição de movimento alterada? Significa que o corpo mantém a sua condição, o seu estado de movimento, toda vez que nenhuma força atuar sobre ele. Vocês podem estar se pensando assim, isso é até bem óbvio, né? Porque olha aqui, ó. Se a soma das forças que atuam sobre o corpo é 0, eu tenho lá um bloco sobre a superfície horizontal, nenhuma força está atuando sobre o bloco na horizontal. Então ele vai continuar parado. Né? Se ninguém está exercendo força sobre ele, não tem como ele sair sozinho ali, do nada. Isso é macumba, né? Então, isso é até óbvio, né, galera? É trivial a primeira lei de Newton. Como que os caras lá da Grécia não sabiam disso? Só que tomem cuidado, que tem um detalhe aqui que é muito importante, que ele fala o seguinte:
não pode mudar sua condição de movimento. Então, isso não está falando só de repouso, não. Está falando que se o corpo está em repouso e a soma das forças que atuam sobre ele é zero, ele tenderá a continuar em repouso, porque ele não pode sozinho fazer ele se mover, ele não pode se puxar sozinho. Então, ele tende a continuar em repouso. Mas, Isaac Newton afirma aqui na primeira lei que se um corpo estiver em movimento e nenhuma força atuar sobre ele, ele tenderá também a manter a sua condição. Ele continuará em movimento indefinidamente. Isso, pessoal, quebra séculos de paradigma, séculos de pensamento distorcido de Aristóteles sobre a teoria do ímpeto, sobre a ideia de que para estar em movimento é preciso a ação constante, a atuação constante de uma força sobre o corpo. Isaac Newton mostra aqui que, muito pelo contrário, para que um estado de movimento seja mantido, de forma que o corpo esteja em movimento, retilíneo, uniforme, nenhuma força pode atuar sobre ele. Então, ele mostra que Aristóteles estava errado quando dizia que a tendência dos movimentos do mundo é acabar, é cessar. E, principalmente, que eu sempre preciso estar empurrando o corpo para ele continuar em movimento. Existe, então, uma condição especial, galera, sobre a questão do movimento, que é a análise das forças. Isaac Newton traz, então, uma resposta importante, que é o que é responsável pelo surgimento do movimento ou pelo cessar do movimento? Ele responde agora, força. Olha essa equação. Somatório das forças igual a zero, significa que se o corpo está em repouso, ele continua em repouso. Se o corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento, em linha reta e com velocidade constante. Mas, e se isso não acontecer? E se a soma das forças não for zero? Isso significa simplesmente que o estado de movimento, ou a condição do movimento, agora será alterado. E de uma maneira mais profunda, né, significa que se um corpo está parado e eu quero colocar ele em movimento, eu tenho que exercer sobre ele uma força externa. Essa força externa vai mudar o estado de movimento do corpo, fazer ele ganhar velocidade. E do contrário, se um corpo já tem velocidade e eu quero mudar a sua velocidade, ou acelerar o corpo mais, ou diminuir a velocidade até parar, eu também tenho que exercer uma força sobre ele. No primeiro caso, no mesmo sentido do movimento, no segundo caso, no sentido oposto do movimento do corpo. Ok? Isso é, então, a ideia do conceito de força. Quando alguém perguntar para vocês assim, vocês estudam tanto isso, mas o que é isso? O que é força? Esse negócio é meio esquisito, né? Existe tanto tipo de força, tanto concepção errada sobre força. A física fala que força é uma grandeza que está relacionada com a alteração da condição do movimento do corpo ou a tendência de alteração. Então, muitas vezes, uma força atua sobre um corpo e ele continua parado. Cuidado, pessoal. Mas a definição de força é que ela é a grandeza, a única grandeza capaz de alterar a condição de movimento de um corpo. E a recíproca é verdadeira. A única coisa que altera a condição de movimento do corpo é a força. Se não há força resultante externa atuando sobre o corpo, o estado de movimento dele vai se manter inalterado. Uma outra maneira de pensar a primeira lei de Newton é através do conceito de inércia. Todo mundo já está ligado no que significa inércia, né, galera? Preguiça. Nessa quarentena, isso aí está se manifestando à vontade, né? É a tendência do corpo de manter o seu estado, né? Você está lá sentado no sofá, vendo a televisão, de boa, paradão, e a sua tendência é continuar parado lá, sentado no sofá, né? Essa é, na verdade, o conceito de inércia. Mas, do ponto de vista físico mesmo, a inércia está relacionada com a massa dos corpos. Pessoal, falta um minuto para eu terminar. Eu vou mandar um convite para vocês de novo, tá? Para a gente terminar aqui as leis de Newton, tá bom? Então, eu vou retomar aqui a partir desse slide, né? A gente vai ver a segunda lei e a terceira lei, fechar todo esse contexto teórico e, posteriormente, faremos uma aula de exercício, ok?
Então, vou mandar de novo lá o convite para vocês. Valeu, até daqui a pouquinho. Uma outra maneira de pensar a primeira lei de Newton é através do conceito de inércia. E inércia se traduz em manter, tendência de manter o estado que o corpo está. Então, a ideia da inércia, ela vem da ideia do acúmulo de matéria. Eu tenho essa pedra aqui, e esse garoto quer tirar essa pedra do seu repouso, né? Essa pedra tem uma quantidade de massa, então ela tem uma inércia, uma tendência de continuar no seu estado de repouso. A sua inércia é medida pela sua grande quantidade de massa, que pressiona o solo aqui por causa da força-peso. Então, a dificuldade dele em mover essa pedra está relacionado com essa inércia dela. Em outras palavras, com a massa dela. Se eu pego uma pedra menor, mesmo material, mas menor, e amarro aqui, ele conseguirá, né? Ele conseguirá arrastar ela mais facilmente. Então, em outras palavras, né, como o Daniel falou aqui no chat, a inércia pode ser entendida como uma medida da resistência à mudança do estado de movimento. Isso, pessoal, não é só imaginar repouso, não, é o contrário também, né? É muito difícil retirar uma pedra grande do repouso por causa da sua grande massa. Uma pedra pequena eu consigo arrastar mais facilmente, porque tem menor massa, tem menor inércia, menor resistência, menor tendência a guardar o estado de movimento. A mesma coisa que imaginar, porque é mais difícil. Eu tenho lá um caminhão cheio de carga, uma velocidade de 100 km por hora, e um fusquinha lá a 100 km por hora também. Se os dois colidirem contra o mesmo obstáculo, o efeito, né, a destruição causada pelo caminhão será muito maior do que a destruição causada pelo carro. Claro que isso está relacionado com o conceito de energia, mas também é um conceito de inércia. É muito mais difícil parar o caminhão devido à sua grande massa. Ele tem uma tendência muito maior a continuar com o estado de movimento que ele estava do que o fusquinha. Tá? Então, a inércia está relacionada tanto com manter o repouso ou manter o movimento. Né? A inércia ela é muito presente em nossa vida. Né? Quando as pessoas estão aqui dentro de um busão, por exemplo, né? O motorista toda hora testa a inércia dessas pessoas. O motorista está com uma certa velocidade, as pessoas estão aqui de boa, com a mesma velocidade, né? Movimentos para a direita. De repente, repentinamente, o motorista pisa no acelerador e aumenta rapidamente a velocidade do ônibus, mas os corpos que estão aqui não acompanham esse aumento de velocidade. Eles, na verdade, devido à sua inércia, devido à massa que eles têm a tendência de continuar com o estado inicial. Então, como eles estavam com a velocidade menor, o ônibus se deslocará mais para a direita do que eles. Isso dá para a gente que está aqui fora olhando a impressão de que os corpos foram lançados para trás. Não foram lançados para trás. Cuidado, galera. Na verdade, eles continuaram indo para frente. O que aconteceu é que houve uma diferença de velocidade. O ônibus simplesmente passou a ser mais veloz do que eles, e eles então foram ficando para trás, mantendo a sua velocidade inicial. Tá? O mesmo seria se o cara pisasse no freio repentinamente. Né? O cara está lá, as pessoas estão aqui conversando, despercebida, de repente uma emergência aqui na frente, e ele pisa no freio rapidamente. Então ele reduz rapidamente a velocidade do veículo, né, do ônibus, mas as pessoas aqui continuam com a velocidade inicial, que é bem maior. O que acontece então? Essas pessoas simplesmente parecem que serão arremessadas para frente. Né? E dependendo dessa frenagem aqui, as pessoas podem arrebentar esse vidro e simplesmente sair voando aqui. Parece que elas foram jogadas do ônibus, foram lançadas por uma força externa. E não foi. Elas simplesmente continuaram com o estado inicial de movimento por inércia. Né? Olha aí uma inércia bacana aí, ó. Pum. Mesma coisa. Se o cara tá ali, ele não está segurando em nada, qualquer mudança na velocidade desse veículo vai ocasionar isso aí dele aí, uma queda. Né? Então tem vários exemplos, né, galera? Ó, o cara, quando está no veículo, o veículo simplesmente se choca com algum obstáculo, o motorista que está lá dentro, ele simplesmente continua com a velocidade inicial. Olha a velocidade, ó.
carro a 60 km por hora e o motorista permanece, né, a 60 km por hora por inércia. Ele não foi arremessado, ele continuou com a velocidade inicial. Né? Imagina esse caminhão aqui, ó, carregando essa pedra imensa. Obviamente, essa pedra tem uma massa muito grande, né, galera? Imagina o perigo, ó. Esse caminhão tá lá a 80 km por hora, numa estrada em linha reta, tranquilo com essa pedra aqui sobre ele. E, de repente, um obstáculo à frente, algo inesperado, e o motorista se vê obrigado a pisar no freio. Você já está imaginando o que vai acontecer, né? O motorista diminui rapidamente a velocidade desse automóvel, mas essa grande pedra aqui, por ter uma inércia muito maior, ela não sofre a mesma redução, ela mantém a velocidade inicial. Com isso, ela vai escorregar para frente e vai destruir essa carroceria desse caminhão aqui e promover um grande acidente, um trágico acidente. O contrário também é quando o motorista simplesmente aumenta a velocidade repentinamente, né? Ele acelera muito o veículo. Por inércia, a pedra tende a manter o seu estado de movimento, então ela tenderá a escorregar para trás, porque ela tem uma grande inércia. É muito difícil mudar a velocidade dela. Então, pessoal, esse processo aqui, ó, do caminhão carregando uma grande pedra dessa maneira, é um processo arriscadíssimo, por causa da questão da diferença da inércia da pedra com a inércia do caminhão. Né? Como a pedra tem inércia é muito maior, vai ser muito mais difícil alterar o estado de movimento da pedra. Ok? Beleza, então como eu falei para vocês, vamos pensar agora o que acontece se nós temos uma situação onde a soma das forças não é zero. Vamos pensar se a primeira lei de Newton deixa de ser satisfeita, deixa de estar atuando. Nesse caso, o que acontece? Se eu tenho um corpo e sobre esse corpo atua uma força resultante diferente de zero, então, pelo conceito de força, né, o significado que a gente viu, o corpo sofrerá uma mudança, né, em seu estado de movimento. O que quer dizer isso? Essa força vai atuar no corpo no sentido de alterar a sua velocidade. Então, galera, de um ponto de vista mais simples, qual que seria a definição mais interessante para força? Força é a grandeza física que altera a velocidade do corpo. Então, se o corpo está parado, a velocidade é zero, eu exerço uma força, a velocidade passa a ser diferente de zero. E aumenta cada vez mais enquanto a força está atuando. Se um corpo está em repouso e eu freio o corpo, ele tem uma certa velocidade e ela vai se reduzindo gradualmente até chegar a zero. Ou, se um corpo está em movimento e eu acelero ainda mais, exercendo a força no mesmo sentido, ele aumenta a velocidade cada vez mais. Em outras palavras, força resultante diferente de zero implica em mudança na velocidade do corpo. Mas nós já estudamos isso. Toda vez que a velocidade de um corpo muda, significa que o corpo está acelerando. Cuidado com essa palavra, pessoal. Acelerando, aceleração não significa somente aumentar a velocidade. O pensamento leigo de aceleração é esse. O cara está acelerando. Aí você imagina, ó, tá pisando no acelerador e aumentando a velocidade. Não. Fisicamente falando, a aceleração é mudar a velocidade. Então, quando o corpo está diminuindo a velocidade, ele também está acelerando. Só que devido ao fato da aceleração, devido ao fato da velocidade estar diminuindo, a aceleração é negativa. No contrário, quando a velocidade aumenta, a aceleração é positiva. Então, o que Newton trouxe para complementar a primeira lei? Porque é óbvio que nem sempre a soma das forças vai ser zero. Ele trouxe, então, a segunda lei, que ela é o complemento da primeira. Olha o que ela fala. Toda vez que a força resultante, ou a soma das forças que atuar num corpo, for diferente de zero, essa força diferente de zero resultante promoverá no corpo uma aceleração. O que quer dizer isso? Essa força resultante diferente de zero ocasionará uma mudança na velocidade do corpo. Isso é a segunda lei, aqui, ó, de uma maneira mais simples, tá? Somatório das forças igual a massa vezes aceleração. O que quer dizer isso? A aceleração que o corpo irá adquirir
ela é tão maior quanto maior for a força que atua sobre esse corpo. É óbvio, né, gente? Tá aqui esse corpo com massa M, eu exerço uma força F sobre ele. Aí ele é acelerado para a direita na direção da força. Agora eu vou nesse mesmo corpo e exerço uma força 2 vezes maior, 2F. É claro que esse se moverá mais rápido, né, galera? Significa que a aceleração será maior. Então tá aqui, ó. A aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre ele e tem a mesma direção e o mesmo sentido desta força. A segunda lei de Newton, pessoal, ela engloba a primeira. Vamos supor que o corpo está sob a atuação de força diferente de zero. Alguém está arrastando o corpo em uma certa superfície, exercendo uma força sobre ele e mudando a velocidade dele. Então está aqui, pela primeira lei de Newton, a aceleração que ele adquire é inversamente proporcional à sua massa. É o que está escrito aqui, ó. Se a massa é grande, para a mesma força, se a massa é grande, a aceleração é pequena. Se a massa é pequena, a aceleração é grande. Ok? E isso está trazendo para a gente a propriedade da inércia, galera. Olha lá. Massa grande acelera o corpo pouco. Massa pequena acelera o corpo muito. E, além disso, ele traz para a gente uma condição abrangente da primeira. De repente, você está arrastando o corpo, então você está exercendo força sobre ele. De repente, você para de arrastar, sua força desaparece, então o atrito sozinho vai atuar sobre ele. O atrito agora, como atua no sentido contrário, não vai aumentar, porque está no sentido contrário. Ele vai reduzir a velocidade e, de repente, o corpo para. Nesse momento que ele está parado, a soma das forças sobre ele não é mais massa vezes aceleração. É zero. Quando o corpo está em MRU, movimento retilíneo uniforme, não há aceleração. Lembra, galera? MRU é caracterizado por aceleração igual a zero. Então, a massa multiplicada por zero dá zero. Aí a gente volta para a primeira lei, somatório das forças igual a zero. Quando o corpo está em repouso, não há velocidade, então não há aceleração. A aceleração é zero. A gente volta para a primeira lei, somatório das forças igual a zero. Ok, galera? Essa equação aqui é a equação fundamental da mecânica clássica. É a mais importante de todas, exatamente pelo fato dela englobar a primeira lei, englobar a segunda lei, a primeira lei de Newton, da inércia. E, por fim, a terceira lei de Newton, ela trata de um princípio físico importante que pode ser observado no nosso dia a dia. E esse princípio nunca foi violado, chamado princípio da ação e reação. E esse princípio fala para a gente o seguinte: toda ação corresponde a uma reação com uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. O que quer dizer isso? Olha o rapazinho aqui, ó. Ele está empurrando a parede. O que quer dizer isso? Ele está exercendo uma força sobre a parede. Está aqui em vermelho a força, ó. Então ele está exercendo uma ação sobre a parede. Essa força sobre a parede chama força de ação. O que o princípio da terceira lei de Newton diz é que a parede vai reagir, exercendo sobre o garoto uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Olha aqui, galera. Quando o garoto aperta mais, aumentando a sua força, a reação aumenta também da mesma quantidade, de forma que a força de ação tem sempre o mesmo módulo da força de reação, tem a mesma direção, nesse caso horizontal, e elas têm sentidos opostos. Então, a terceira lei de Newton fala que toda vez que houver uma ação, haverá uma reação. Primeira coisa importante, atenção, pismo, Enem. Par, ação e reação da terceira lei de Newton aparece toda vez que houver contato entre corpos. Segunda coisa importante, o par, ação e reação da terceira lei de Newton nunca se cancelam. E é isso que os vestibulares adoram cobrar, porque isso confunde muita gente, né? Porque quando as pessoas pensam assim, uai, mas não está falando que eles são iguais e opostos? Se eles são iguais e opostos, é zero. Não. E por que não, galera? Tá aqui, ó. A força de ação atua em um corpo. A força de reação atua no outro corpo. Então não tem como ela se cancelar. Ele empurra a parede para a direita, então a parede tende a se mover para a direita.
A parede empurra ele para a esquerda, então ele tende a se mover para a esquerda. São corpos diferentes, então a soma não é zero. Tá? Primeira aplicação da terceira lei está aí, caminhar. Quando você caminha, você empurra o planeta Terra todo para trás. Exerce uma força no planeta Terra, nesse sentido oblíquo aqui, ó. Tá? Seus pés exercem essa força no planeta Terra. Essa força pode ser projetada em duas componentes, uma horizontal e uma vertical, uma para baixo. Essa força para baixo comprime o solo. É aquela força que faz ele apertar o solo para baixo. É chamada força de compressão. A reação dessa força, pela terceira lei de Newton, nós chamamos de normal. Lembram lá, galera? Força normal é a força de compressão. Essa força original que nós decompomos aqui, então, ela tem a outra componente horizontal. Ó. Essa componente horizontal é que empurra o planeta Terra todo para trás. Então, por ação e reação, né? Essa é a ação, essa é a reação, essa é a ação, essa é a reação. A ação é a força que ele exerce sobre a Terra para trás. A reação é a força que a Terra exerce sobre ele para frente. Então, galera, quem faz ele se mover para frente é o empurrão dado pelo próprio planeta Terra sobre ele, que é o resultado da reação da terceira lei de Newton. Tem dois pares aqui, ação e reação. Tá? A compressão dele, a normal para cima. A força dele para trás, a força da Terra sobre ele para frente. Tá aí outro exemplo da terceira lei de Newton, muito bacana, né, galera? Tá aí, ó, a explosão né, de um projeto dentro de um canhão. O que acontece aqui nessa explosão? Inicialmente, né, não tem nada. Está aqui parado. Por inércia, esse sistema tende a continuar em repouso, né, por inércia. Mas, quando essa bomba aqui explode, o que acontece? Ela exerce uma força sobre esse corpo de 5 quilos. Né? Vou falar, Nicole, espera só um minutinho que eu vou falar de novo. Quando esse projeto explode, ela exerce uma força sobre esse projeto de 5 quilos. Então, o que acontece? Essa força que ela exerce sobre o projeto de 5 quilos é a ação da terceira lei de Newton. Só que esse projeto recebe a ação e pela terceira lei de Newton ele reage. E por reação ele exerce uma força igual na bomba que explodiu e no canhão todo. Olha lá o par, galera, vamos ver direitinho. Ó. Ação para frente, reação para trás. O que vai acontecer então, gente? Vamos imaginar os dois corpos separados. Aplicar a segunda lei de Newton para os dois corpos separados. Olha que bacana. Quando eu aplico a segunda lei de Newton para o corpo de 5 kg, o que acontece, gente? Ele sofreu uma força, a massa dele é pequena, 5 kg. Se a massa é pequena, a aceleração será grande. Se a massa é pequena, ele tem pouca inércia. Se ele tem pouca inércia, é fácil tirar ele do repouso. Por isso, galera, que o projétil acaba sendo lançado a grande velocidade para frente. A grande velocidade por causa da grande aceleração. Agora vamos pensar no canhão, no detrito aqui da bomba, no restante que ficou. Esse canhão, o detrito, a roda, tudo que ficou, sofrerá uma mesma força, porque é a reação, né? Pela terceira lei de Newton é igual. Essa mesma força que ele sofreu para trás vai atuar sobre a sua massa, que é grande, uma massa muito maior. Se a massa é grande, a aceleração será pequena. Por isso que, na maioria das vezes, o canhão sofre só um baque para trás, né? Sofre aquele baque para trás, enquanto o projétil sai a grande velocidade para a frente. Por causa da diferença de massa, da diferença de inércia entre eles. Aqui nós temos a segunda lei de Newton atuando e a primeira lei de Newton atuando ao mesmo tempo nesse sistema aqui. Né? Então, galera, a terceira lei de Newton ela é regida por duas propriedades importantes, que é que a Nicole perguntou, eu vou repetir para vocês. A primeira coisa importante é que toda vez que houver contato, tem o par ação e reação. No contato, o que nós chamamos de contato, na verdade, é um corpo empurrando o outro. Tá? Então, no contato, um corpo empurra o outro reage com a força igual a esse tipo oposto. Toda vez que tiver contato, terá a terceira lei de Newton, o par, ação e reação. A outra propriedade, que é o cuidado que vocês têm que ter. O par, ação e reação não se cancelam. Se eles se cancelassem, galera, esse canhão nunca explodiria. Imagina o nosso mundo sem esse impulso aqui, que é tão comum em diversas máquinas, né?
não só em revólveres, nem em diversas máquinas. A terceira lei de Newton ela abrange vários fenômenos do nosso mundo. Olha só, se os pares se cancelassem, o canhão ficaria paradão aqui, não saía do lugar. Né? Mas aqui está pronto. Um é acelerado para a direita, o outro para a esquerda. Não se cancelam o par ação e reação, porque atuam em corpos diferentes. Olha aí, galera, um exemplozinho simples da terceira lei de Newton, mais bacana. Tem muita aplicação na nossa vida. Olha aí. Vocês estão vendo aí a terceira lei de Newton em ação. E esse princípio, ele rege várias máquinas, vários processos importantes dos nossos meios de produção. A terceira lei de Newton, ela desempenhou um papel muito importante nas primeiras máquinas que o homem desenvolveu. E existem diversas aplicações. Uma delas está aí, no lançamento dos foguetes. Né? Nesse caso, a terceira lei de Newton atua diretamente. A câmara de combustão expele os gases para baixo, a uma grande velocidade por causa da grande diferença de pressão, e esses gases, ao sofrer a força de ação para baixo, exercem a força de reação para cima. Essa força de reação para cima, galera, chega a ser tão grande que consegue elevar toneladas. Ou seja, consegue vencer um peso equivalente a uma massa de toneladas. E esse foguete simplesmente sobe na atmosfera da Terra. Quando o foguete chega lá em cima, ele desacopla da nave. Então a nave entra em uma região fora do campo gravitacional da Terra e a partir daí não tem força, peso atuando sobre a nave mais. Então a terceira lei de Newton some e passa a reger sobre o sistema a primeira lei de Newton, a lei da inércia. O que os caras fazem? Bom, se não tem força nenhuma atuando sobre a nave, eu vou desligar o motor, parar de gastar gasolina. Então a nave alcança uma velocidade, eles desligam o motor, né? E simplesmente a nave continua o seu caminho. Porém, em trajetória retilínea e com velocidade constante. Porque é isso que fala a primeira lei de Newton. Se a soma das forças é zero, o corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento em linha reta e com a velocidade constante. Ok, galera? Então, lá no espaço, quando eles querem fazer uma manobra na nave, aí eles têm que ligar os motores para exercer força externa. Outra coisa interessante sobre o espaço, né? Vocês estão vendo aqui os pilotos, ó. Em geral, os pilotos eles estão constantemente amarrados, né, ao sistema da nave espacial. Lá na estação espacial, a estação internacional, por exemplo, tem lá os astronautas lá que ficam lá e de vez em quando eles têm que fazer alguma manutenção no exterior dessa estação. E quando eles vão fazer essa manutenção, eles precisam tomar cuidado com a terceira lei de Newton. Vou explicar para vocês por quê. Imagina um astronauta desamarrado lá fora da estação espacial, todo tranquilo, dando uma martelada em um prego lá da estação espacial. Olha o acidente, pessoal. Primeiro, quando ele dá uma martelada no prego, ele está exercendo uma ação sobre o prego, força de ação. Pela terceira lei de Newton, o prego reagirá, o prego, toda a nave, todo o sistema da nave, né, que sofreu essa força, reagirá com a força igual em módulo, direção, mas em sentido oposto. Essa força que esse astronauta sofreu, como ele está no vácuo, não há nenhuma outra força atuando sobre ele, essa força vai acelerar ele no sentido oposto. Então esse astronauta simplesmente vai perder contato da nave e vai cair no espaço. E a partir do momento que ele caiu no espaço, a força que ele sofreu desapareceu, porque ela atua só momentaneamente, mas ele ganhou velocidade. Aí volta a atuar a primeira lei de Newton. Por inércia, ele tende a continuar com a mesma velocidade em linha reta. E o cara vai embora, galera. Vai embora, para sempre. Em linha reta com velocidade constante. Ele não é capaz de mudar o seu estado de movimento, porque nem o corpo é capaz sozinho de mudar o seu estado de movimento. Ele pode se debater, pode fazer o que quiser, que ele vai continuar em linha reta. Ele pode rodar o corpo, puxar o corrião. Né? Se fosse possível um corpo mudar o seu estado de movimento, você puxava você pelo cinto do seu corrião e você ia ser acelerado. Né? Isso é impossível. Para mudar o estado de movimento, tem que atuar sobre o corpo uma força externa.
tá? Então, para o astronauta ser resgatado, alguém tem que ir lá com a nave, né, parar lá na frente dele, ou jogar uma corda para ele. E quando isso acontece, forças externas passam a atuar no sistema. Aí isso quebra, né, a inércia do sistema. Ok? Então, no espaço é onde a gente tem exemplos mais sofisticados, mais interessantes da nossa famosa leis de Newton. Ok, galera? Bom, como vocês têm aula agora às 3h30, né, o pessoal do primeiro ano aí, e a maioria que é do primeiro ano, nós vamos finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa revisão, né, sobre esse conceito aí das leis de Newton, né? É matéria da nossa prova e é uma matéria extremamente importante, tá, gente? Que esse conceito sobre as leis de Newton tem um contexto histórico que vocês vão levar, independente de vocês entrarem na faculdade para direito ou para medicina, para o que for. Eu acho muito bacana vocês um dia chegar lá e falar: eu lembro do que é a lei de Newton, eu sei quem é Isaac Newton, quem é Galileu Galilei, eu sei quais são os princípios da mecânica. Quando vocês virarem pesquisadores lá da medicina ou da biologia, né, ou de qualquer outro curso, galera, eu estou falando isso porque talvez vocês não vão estudar exatos, né, para ver tudo. Mas vocês vão se lembrar que você sabe o que significa a publicação científica mais importante da história de todos os ramos da ciência e que até hoje não teve uma melhor e não há expectativa de ter, que é a publicação de Newton, né? Essas coisas são muito importantes para construir vocês enquanto pessoas que entendem o mundo onde vocês vivem, que entendem o contexto histórico do crescimento da ciência e como essa ciência impactou, né, a maneira como nós vivemos hoje. Ok, galera? Muito obrigado a todos. Até mais. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta sobre o nosso conteúdo? A prova? Ou tá tudo ok? E aí, Gulliver, tudo tranquilo? Depois você podia passar umas atividades, tipo uma revisão, aí você ia resolvendo as atividades. Nas aulas de amanhã, Gulliver, nós vamos resolver exercício, tá? Na aula de amanhã. Hoje não tive aula porque eu não tive que sair, mas amanhã eu vou revisar. E eu já vou revisar amanhã no exercício, entendeu? A parte teórica, que é o que eu fiz hoje, ela é mais algo que vocês têm que fazer por conta própria. Mas eu achei legal revisar aqui, dada a importância, tá? Mas eu vou resolver sim. Muito mais exercício até sexta-feira. Ok? Beleza. Parabéns pela aula. Valeu, eu que agradeço a presença de vocês aí. Tamo junto. Valeu, Luiz. Valeu, galera. Valeu, alô. Obrigada, Luiz. Por nada. Tchauzinho.